Graça e paz, em nome de Jesus. É uma alegria e um privilégio estarmos juntos nessa manhã, ainda que, por enquanto, somente remotamente, online, mas nós cremos que no tempo oportuno nós poderemos voltar à comunhão do povo de Deus, que tanto nos faz falta, né? Nós ficamos vários e bons meses, mesmo que com a quantidade de pessoas mais limitada, mesmo que tendo que usar máscara, mesmo que não podendo tocar, cumprimentar, abraçar um ao outro, nós estávamos em comunhão com as pessoas, né? Visivelmente, nós víamos uns aos outros aqui. E agora a gente está novamente nessa nova realidade. Mas uma certeza nós podemos ter, ela vai passar. Ela vai passar. Nós podemos confiar no Senhor, que ela vai passar. E descansar no cuidado do Senhor sobre a nossa vida, para que nós possamos voltar à vida em comunhão com a graça de Deus, presencialmente, pessoalmente. Nós temos, nesse mês de março, meditado numa série de mensagens com o tema Ainda que, inspirados naquela frase, naquela oração do profeta Abacuque, que nós cantamos ela nessa última canção, que diz: ainda que nada dê certo, eu confiarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar acima das circunstâncias, porque Ele está comigo. Nós temos aprendido que esperança é aquilo que fazemos enquanto esperamos. É uma atitude concreta e é algo que nós fazemos na prática da nossa vida. Esperar não é sentar e esperar que alguma coisa aconteça, mas tem a ver com aquilo que nós fazemos enquanto nós esperamos. E em dias em que as notícias não são boas, como os dias que nós temos vivido, nós podemos aprender então com o Abacuque sobre como cultivar esperança. Semana passada nós aprendemos com o Abacuque a lamentar, e é algo fundamental na vida e na espiritualidade cristã. Se você não teve a oportunidade de acompanhar a meditação da semana passada, você pode correr no nosso perfil do Facebook, no nosso canal do YouTube e procurar essa mensagem. Eu vou aproveitar e te pedir, compartilhe essa live se você ainda não compartilhou. Compartilhe para que mais e mais pessoas tenham acesso e sejam alcançadas pela palavra de Deus. Nessa manhã, então, nós iremos meditar sobre ouvir a Deus, aprendendo a ouvir Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1, Abacuque, capítulo 2. A partir do versículo 1 diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, um tempo determinado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido diante daquele, e dos seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela fé. O profeta Abacuque havia ouvido a primeira resposta de Deus ao seu lamento pela violência,
pela desordem no mundo e pelo pecado e corrupção de Israel. O seu primeiro lamento, como nós vimos no domingo passado, foi: até quando, Senhor? Até quando clamarei por ajuda e o Senhor não nos socorrerá? Até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? Deus disse a Abacuque que iria disciplinar sim o povo de Israel através da Babilônia. Abacuque então lamenta mais uma vez, uma segunda vez, com a seguinte pergunta: então por quê? Por que a Babilônia? Por que tu ficas calado, enquanto os ímpios, aqueles que são piores do que nós, como se isso fosse possível, devoram os que são mais justos? Que lamentação, que oração honesta. E aí nós vimos que é impossível termos intimidade com Deus se não formos honestos com Ele, se não rompermos com as fórmulas protocolares da religiosidade e abrirmos o nosso coração para aquele que nos sonda e nos conhece melhor do que a nós mesmos e que está sempre aberto a nos ouvir quando somos verdadeiros com Ele. Deparando-se então com a grandeza de Deus, com o pecado de Israel, com o sofrimento que Deus haveria de fazer o seu povo passar em consequência do seu pecado, da sua rebeldia, o Abacuque então assume uma nova estratégia, e é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. Como um guarda numa sentinela, num lugar em que há silêncio e amplitude de visão, o Abacuque busca ouvir a resposta de Deus. Presbítero Zé Pedro, eu lembrei aqui, quando estava meditando sobre isso, do meu tempo de exército brasileiro. Pois é, eu servia o tiro de guerra lá em Presidente Prudente, tiro de guerra 02063, tirador Junker, 48, número 48 era o meu, eu era do GCA, Grupo de Combate A, né? E eu me lembro que muitas noites tive que passar em guarda, e haviam 3 postos de sentinela no quartel, no tiro de guerra. Tinha um que ficava para frente da rua, lá era maravilhoso, porque tinha movimento, não importava a hora que fosse, porque havia uma faculdade, uma das maiores universidades de Presidente Prudente ao lado lá. Então lá sempre tinha movimento, estudante passando de um lado para o outro, gritaria, o povo passava lá, jogava bomba, xingava a gente, tirava sarro da nossa cara, mas era legal, passava a hora. Porque você imagina, você guardar 2 horas de sentinela durante a madrugada, e você guardava 2 horas, descansava 4, guardava mais 2, descansava 4, guardava mais 2, descansava 4. Aí tinha um outro posto, atrás do tiro de guerra, que era o mais confortável, uma guaritinha fechada, tinha uma janela, dava para a gente debruçar, e claro que de vez em quando dava aquela cochilada, né? Que um dia eu estava lá, mas eu dei uma cochilada braba, assim, ó. Aí eu só ouvi: tá quieto, né? Eu olhei para o lado, estava o sargento. E aí eu falei assim: pois é, senhor, hoje está tranquilo, né? Disfarcei, eu estava dormindo, mas ele não viu, graças a Deus. Senão é punição, dormir em guarda é punição, porque guarda não é lugar de dormir, guarda não é lugar de mexer em celular, guarda é lugar de ficar alerta. Mas tinha ainda o pior posto do tiro de guerra, que a gente chamava de túmulo, porque ele parecia um túmulo mesmo. Ele era um tablado assim, de cimento, que você ficava olhando para o fundo de uma escola. Então você não tinha onde apoiar, você não tinha, era totalmente desconfortável. E ali ninguém dormia, porque não dava, não tinha onde encostar, então você tinha que ficar alerta. Quando eu estava lendo isso, eu imaginei que o Abacuque foi para uma sentinela mais ou menos como essa que eu acabei de falar para vocês. E diz o texto que ele se colocou a vigiar. E a sentinela aqui, mais do que um lugar, é uma postura de vida, uma postura do coração. A ideia é que é um lugar em que há silêncio, não há distrações, não há barulhos, em que nós conseguimos ter uma visão ampla. As sentinelas das cidades, as sentinelas de Jerusalém, por exemplo, possibilitavam uma visão de você parado 180 graus, e se quisesse 360 graus, era só virar de costas.
Então, da amplitude de visão, você consegue ver o que está acontecendo, deu para entender? Mas para isso você tem que se retirar para um lugar que haja silêncio e você possa se concentrar em perceber o que está acontecendo. Tudo, quando Abacuque olhava, então, nessa sentinela, se mostrava com uma perspectiva de ruína ao redor dele e do povo de Deus, porque a Babilônia estava vindo e não ficaria pedra sobre pedra. O profeta se depara com a sua profunda impotência. E é assim que eu e você nos sentimos nesse tempo que nós estamos, não é? O que você pode fazer para a vacina chegar mais rápido no seu braço? Nada. Orar. Fora orar, mais nada. Nem para comprar dá. Então tem que orar. Não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é usar máscara, higienizar as mãos com álcool em gel e, em nome de Jesus, evitar aglomerações. Cuide da sua vida, meu irmão e minha irmã. Cuide da sua família. Só saia de fato se você precisar, a trabalho, fazer uma compra. Se for, não vai passear no mercado, não. Compra rápido, vai com a lista, pega e vai embora para sua casa, limpa tudo. Se cuide, porque está complicado. Estamos aí no nível de 2.000 mortes por dia e o Senhor tenha misericórdia de nós, porque vai demorar um tempo para baixar esse índice. E aí o Abacuque olhava para o seu contexto e via destruição, e se sentia impotente, porque ele não tinha o que fazer para evitar aquilo. Ele só podia o quê? Se voltar para um alguém que pode todas as coisas. Então ele se voltou para Deus, prestou atenção em Deus. Agora você imagina os passos do Abacuque subindo na escadaria para ir até a sentinela, o que se passava na mente, no coração do profeta. E ali foi o grande momento da vida dele. Porque a gente pensa que o grande momento das nossas vidas é quando a gente resolve as coisas, né? Mas o que a palavra de Deus ensina para a gente é que o grande momento da nossa vida, inspirados em Abacuque, é quando a gente para, fica em silêncio, presta atenção no que Deus está fazendo. Porque o ponto alto do profeta era quando ele recebia uma palavra da parte de Deus e dizia, assim diz o Senhor. Ali o profeta estava cumprindo seu propósito. Mas o Abacuque aprendeu que o grande momento da vida dele foi quando ele se humilhou, entendeu que ele nada podia, ficou em silêncio e prestou atenção no que Deus estava fazendo. Porque para ouvir e perceber o agir de Deus, é preciso ficar em silêncio e prestar atenção. Meu irmão e minha irmã, Deus não fala na muvuca. Deus não disputa vozes com os outros. Deus não quer ficar gritando mais alto. A gente precisa parar para prestar atenção. Aí ele diz, o Abacuque, no versículo 1, ficarei então no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Olha que interessante. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Deus fala também através do seu trabalho, do seu agir. Deu para entender? Eu vou parar, eu vou ficar em silêncio para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. E aqui há algo lindo na vida com Deus. Parar para ouvir Deus. E para ouvir Deus, o Abacuque para, simplesmente. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque nós somos barulhentos. Internamente nós somos barulhentos, externamente. Isso aqui, ó, é uma ferramenta ótima, mas é uma fonte de barulho. Pode acabar com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional, acaba com o nosso sono, faz a gente entrar em depressão, porque a gente começa a ver um monte de coisa que a gente não tem, e aquele iate que nós nunca vamos poder ter, só povoa a gente de barulho, você já percebeu?
E a gente tem uma dificuldade enorme de lidar com o silêncio. A gente corre o risco de acordar, fazer a primeira coisa, o quê? Pegar o celular, encher a cabeça de coisa. Vai tomar café da manhã, não aguenta ficar com silêncio. Tem que ligar a TV para ouvir o jornal. Não que seja ruim ouvir o jornal, não é isso. Mas a gente fica dependente do barulho. Porque a gente não quer que o mundo pare de fazer barulho, porque se parar de fazer barulho, a gente vai perceber os nossos barulhos internos. E com esses são mais difíceis de lidar. Tem um grande amigo que é um dos mestres de espiritualidade em quem me inspiro. E ele tem a prática de 2 vezes ao ano fazer um retiro de silêncio de 1 semana. E comentando comigo do último retiro de silêncio que ele fez, ele falou: César, foi difícil. Foi difícil, porque geralmente é assim mesmo. Quem faz retiro de silêncio leva-se uns 2 ou 3 dias para você começar a calar os barulhos internos. Aí depois que você começa a ter mais sensibilidade para ouvir Deus. Mas ele falou: esse foi o mais difícil que eu fiz. Eu tinha algumas coisas para fazer que não consegui resolver antes de ir. E o barulho interno estava ensurdecedor. É difícil, mas é preciso silenciar. Porque se nós quisermos ouvir a voz de Deus, nós vamos precisar de silêncio. Na Bíblia, nós temos alguns exemplos de pessoas que ouviram a voz de Deus num período de silêncio. Por exemplo, Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro no deserto, quando Deus fala com ele através de uma sarça. Porque, fala a verdade, não dá para conversar com ovelha, né? Com cachorro, você até conversa, mas com ovelha não dá. Porque a ovelha, ela não responde a palavras, ela responde a comandos de voz. Então, deu o comando de voz, ela respondeu e acabou, não tem diálogo. E o Moisés, ele, no silêncio, passava várias horas sozinho com as suas ovelhas. Quando as ovelhas estavam dormindo, ele tinha que ficar alerta, acordado, né? Então, talvez ali naquele momento, o Senhor ia falando ao seu coração, e num dia, Deus falou de forma extraordinária. Uma ovelha foi para dentro de uma caverna, e ali havia uma sarça que queimava, mas o mais impressionante é que ela não se consumia, porque o fogo de Deus é inapagável. E ali Deus falou com o seu profeta do Antigo Testamento, Moisés. Ou o próprio Davi, no cuidado com as suas ovelhas, no pastoreio, muito parecido com o que eu acabei de falar sobre Moisés, ouvia Deus falar com ele, e registrava esses diálogos do Senhor com ele, perceber a ação do Senhor na sua vida, através dos salmos que nós tanto gostamos de ler, de cantar. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É lindo, não é? Talvez o Davi passou dias, semanas em silêncio, até perceber: assim como eu dedicadamente cuido das minhas ovelhas, o Senhor cuida de mim. E Ele é aquele que me provê, que me livra dos perigos, que me cura quando eu estou enfermo, e que está comigo todos os dias da minha vida. Então, silêncio. Ou Pedro, apóstolo Pedro, quando vai para uma laje de uma casa, e diz o texto que ele ora em silêncio, e quando ele ora em silêncio, Deus fala com ele, fala claramente, fala: Pedro, chegarão alguns homens aqui na sua casa, e você vai para a casa de Cornélio, e fala de Jesus para ele. Você quer ouvir a voz de Deus, meu irmão e minha irmã? Tenha períodos de silêncio, e prepare a sua mente para a palavra de Deus. Porque o silêncio só às vezes implica em ausência de fala, mas ele sempre implica num ato de ouvir. Porque você pode muito bem ficar sem falar nada, mas também ficar sem ouvir a Deus com o seu coração, e isso não é silêncio, porque o silêncio nos leva a ser sensíveis para ouvir. Há um antigo provérbio que diz assim,
Todos os que abrem a boca fecham os olhos. Você viu que legal que o Abacuque falou? Senhor, eu ficarei aqui na sentinela, em silêncio, para ver o que o Senhor me responderá. Porque o propósito do silêncio, o propósito da solitude, desses lugares em que nós ficamos sozinhos com Deus e só com Ele, é ter a capacidade de ver o agir de Deus e ouvir aquilo que o Senhor nos diz. E porque o Abacuque parou para ouvir Deus, Deus o respondeu. E Deus tem uma profunda alegria em revelar os segredos do seu coração para aqueles que o temem, para aqueles que querem ouvi-lo. Por exemplo, em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, diz que há muito tempo Deus falou de muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Essa foi a antiga aliança. Mas aí o autor de Hebreus diz, mas nesses últimos dias, e nesses últimos dias nós estamos incluídos, certo? Concorda? Nesses últimos dias, Deus nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Então, está aqui a orientação da Escritura para a gente, é ficar em silêncio e prestar atenção em Jesus, olhar para Jesus, conhecer Jesus, porque Ele é a palavra viva de Deus. Os nossos pensamentos e sentimentos, não raras às vezes são ansiosos, são preocupados, precipitados, mas às vezes, nós temos de esperar para saber qual será o resultado final, por algum tempo. E isso é difícil para nós, para uma geração acostumada com o instantâneo. Vocês sabiam que o Google considera ideal que o carregamento de um site, qualquer site, você vai lá no site das lojas americanas, ou naquele site da China que você gosta de comprar, sabe assim, que é baratinho, demora para chegar. O Google considera que o ideal para que um site seja bom, é que ele leve, no máximo, menos de meio segundo para carregar uma página. Você imagina, menos de meio segundo para carregar uma página que você quer ver. Aqueles que passam de 2 segundos, o Google tem um monitoramento que ele vai deixando de lado, ele não coloca como as primeiras opções para ser visto. 40 mil pesquisas são feitas no Google a cada segundo no mundo. E eu não sei você, mas quando o meu celular começa a ficar lento, a minha vontade é sacrificá-lo, jogando-o no altar do muro, da parede de casa. E aí eu já começo, eu tenho que trocar de celular. E sabe quem que faz esse negócio? É a própria empresa que fabrica o celular. Porque ela sabe que eu e você somos imediatistas. Então o que ela vai fazendo? Uma tal de obsolescência programada. Ela vai mandando aquelas atualizações marotas, falando, melhoramos isso, e seu celular vai ficando cada vez mais lento. Aí você fala, eu preciso trocar esse negócio. Por quê? Porque ele não está funcionando. Porque para a gente funcionar é ser rápido. E a gente transporta isso para os nossos relacionamentos. E a gente transporta isso para a vida com Deus. E a gente transforma isso para a vida no mundo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O nosso tempo não é medido no mesmo mostrador do tempo de Deus, gente. Nosso Deus vive no Kairos, na eternidade, no tempo fora do tempo, em que não há passado nem futuro. É sempre presente para Deus. E para Deus, Ele sempre está na hora certa. Então, não é Deus que tem que ajustar o relógio dele ao nosso. É nós que temos que ajustar o nosso relógio ao relógio de Deus. Você concorda? Porque não é a terra que comanda os céus, mas são os céus que comandam a terra. E a Bíblia diz que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E que às vezes leva séculos para Deus revelar os seus planos. E às vezes leva dias, meses, anos,
e até décadas, para o Senhor revelar alguns dos seus planos na minha e na sua vida, e realizar alguns dos seus propósitos na minha e na sua vida. Para o Abacuque, então, podia parecer, e para os cidadãos do seu país, que os babilônios estavam prosperando por algum tempo. Mas o próprio Senhor disse que eles seriam condenados, porque o coração do livro de Abacuque está no versículo 2, capítulo 4, quando diz que os ímpios estão envaidecidos, mas serão destruídos. Mas o justo viverá pela fé. O mal perecerá, o ímpio envaidecido por seus desejos ruins serão condenados. Só a justiça permanecerá diante de Deus. E na narrativa bíblica, que é progressiva, do Antigo para o Novo Testamento, justo é quem é justificado por Deus através de Cristo, como diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus. Pronto, está resolvido em Cristo. Isso quer dizer que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, pelas circunstâncias que nos rodeiam, mas nós vivemos por aquilo que aquele que foi pregado no madeiro e disse, está consumado, fez. E ele diz que no fim nós seremos restaurados. E ele disse que estará conosco todos os dias até o fim. Assim, rápidas considerações. Aprendemos então com Abacuque a observar com atenção para reconhecer o trabalho de Deus. Observar com atenção para reconhecer o trabalho de Deus. O Abacuque falou, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei possessão sobre a muralha. Segundo, silencie para ouvir Deus com o coração. Silencie para ouvir Deus com o coração. O Abacuque falou, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. E por fim, escreva a visão que Deus lhe der. Escreva a visão que Deus lhe der. Pela fé, confie no cumprimento da promessa que Deus faz para você e declare-a como certa. Registre por escrito como um fato a não ser questionado. Confie na promessa de Deus. Ele, o próprio Deus, diz ao profeta, escreva claramente a visão em tábuas para que seja lida facilmente. Eu tenho há algum tempo, há alguns anos, tido a prática de cultivar um diário espiritual, e ali eu vou registrando as coisas que Deus me fala, as coisas que Ele revela dEle mesmo para mim, as coisas que Ele revela para mim, de mim mesmo, que são as mais difíceis e terríveis, e eu registro ali, e eu vou escrevendo, e eu oro e peço misericórdia. Tem coisa que Deus fala para mim de mim mesmo que eu não consigo nem olhar para cima, então eu só escrevo. Falo, o Senhor está vendo a minha oração escrita aqui. O interessante do diário espiritual é você recorrer a ele de vez em quando. Então talvez no final da semana recorrer e ver aquilo que Deus falou e fez na sua vida durante a semana, ou no final do mês, para perceber os movimentos de Deus na sua vida. Por quê? Porque é preciso escrever aquilo que Deus revela dele mesmo para a gente. Porque o ser humano é um bichinho que esquece. Não é verdade? O ser humano é um ser que esquece. Então nós precisamos registrar as coisas. Escrever claramente no celular, no tablet, no diário, no caderno, na caderneta, no que você quiser, para que se leia facilmente. Concluindo então, meu irmão e minha irmã, a melhor maneira para viver a crise e o melhor lugar para passar pela crise é na torre de sentinela. É nessa postura de vida que a gente presta atenção no que Deus está fazendo. E a melhor maneira para viver num momento difícil é em silêncio, para ouvir, lembrar e ver aquilo que Deus fez, prometeu e está falando conosco, através do que Ele faz
e da sua doce voz. Gostaria então de deixar para você algumas propostas de desafio prático para a semana sobre isso. Uma é tente separar 30 minutos diários para você ficar em silêncio e para você ouvir Deus na palavra. 30 minutos por dia. Separe, fique em silêncio, vá para um lugar que ninguém te incomode. Se você falar, olha, o lugar que eu fico em silêncio é quando eu estou caminhando, pois bem, vá. Leia um versículo, um salmo da palavra de Deus e vá caminhar. E fique em silêncio absoluto. Por dentro vai ter aquele barulho, mas você fica quieto. Não tenta fazer o seu interior calar, só fica quietinho que ele vai perdendo força. Aí, um outro desafio é, tente tirar, por exemplo, uma manhã de um dia da semana, talvez um sábado, por exemplo, ou um dia que você tenha tranquilidade, para ter 4 horas de silêncio, sem celular, sem distração, sem TV, sem livro. 4 horas, marca no relógio, não dá um pio, não fala nem com você mesmo. É tenso, mas tenta, vale a pena. E também, tentar fazer um retiro de silêncio por mês, que seria o quê? Você tentar selecionar um dia no mês e ficar do pôr do sol, do nascer do sol, ao pôr do sol em silêncio. Esse é tenso, viu? Esse aí o Zé Pedro consegue fazer na chácara dele. Pensou, Zezão? Ficar um sábado assim, ó, em silêncio. Aí a Lucélia doidinha para te pedir para você fazer alguma coisa. Você vai ver a paz que vai ser na sua casa. Institui o dia mensal do retiro de silêncio. Vai terminar esse retiro de silêncio, vai estar uma paz na sua casa, com a sua esposa. Vai estar uma maravilha com o teu esposão e com o seu coração diante de Deus. E cultive o diário espiritual. Talvez você esteja falando, pastor, você não me conhece por dentro. Você não sabe o barulho que tem aqui. Pois é, você precisa de silêncio interior para passar um tempo a sós com Jesus? Se precisa, eu quero convidar você, enquanto a nossa equipe se prepara, para ficar em silêncio aí na sua casa. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser deitar na sua cama, por exemplo, fica à vontade. O importante é você ficar em silêncio, deixar o seu corpo na posição mais confortável possível, para nem o teu corpo fazer barulho dentro de você. E aí, eu vou te propor o seguinte, para ficar 2 minutos em silêncio absoluto. Eu vou soltar o cronômetro aqui. Você vai saber que passaram os 2 minutos quando a nossa equipe começar a fazer uma oração cantada. E aí você pode fazer dessa canção a sua oração. Então, silêncio valendo.
Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Senhor, nós fazemos dessa canção a nossa oração, confiando que o Senhor se revelará a nós, nos fará vê-lo, ver o que Tu estás fazendo, ouvir a Tua doce voz e vivermos pela fé, pela confiança em Ti. Senhor, Tu sabes como está o nosso coração nesses tempos que temos vivido. Que Teu Santo Espírito visite cada um de nós. Cada um, ó Pai, dos que estão nos seus lares, no trabalho, aqueles que estão linkados conosco neste momento. Ministre, Pai, a paz, a serenidade, a calmaria, o alívio, o descanso, a alegria da Tua presença, nos fortalecendo, Senhor, nesse tempo que temos vivido, para que nesse tempo, justificados em Cristo, vivamos pela confiança nele. Nós Te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, e confiamos, Deus, que no tempo oportuno agirá e nos ajudará diante desse momento tão delicado da história do mundo, do nosso país, da nossa cidade. Nós colocamos, Senhor, a nossa vida diante de Ti e Te pedimos que nos leve a ouvirmos a Tua voz, aos Teus pés, para que tenhamos o nosso coração curado, Tua vontade feita na nossa vida, que sejamos completos e plenos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, a presença, a consolação, a direção do Espírito Santo, esteja sobre a tua vida, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Obrigado por estar conosco. Deus abençoe sua vida.
Tenha uma ótima semana. Um abraço. Tchau.